Chegamos na nossa unidade 2 e ela se denomina-se a origem da vida humana, tá? Então, o que a gente precisa saber? A formação do ser humano é um processo fascinante que se inicia com a fusão de duas células especializadas. Elas são chamadas de gametas. Então, esta jornada, desde o desenvolvimento das gônadas até a formação do zigoto, é marcada por eventos complexos e coordenados, ok? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber, inicialmente, da gametogênese e o desenvolvimento dos sistemas reprodutores, ok? Então, o ciclo da vida humana começa com a fecundação e passa por diferentes fases até a vida adulta, quando os indivíduos se tornam sexualmente maduros e capazes de produzir gametas, também conhecidos como células sexuais. Então, pessoal, as gametas são basicamente as nossas células, basicamente aí, que vão desenvolver no homem o espermatozoide. No caso, quais são os gametas do homem? São os testículos, e na mulher os ovários, que vão desenvolver os ovócitos. Então, a gente entende que o ciclo da vida ela é compreendida intrauterino e extrauterino. Então, assim, por exemplo, na puberdade a gente vai ter a maturação desses gametas, e em um determinado tempo aí eles estarão prontos justamente para que se encontrarem dentro, exemplo, ali da estrutura da mulher, e acontecer, exemplo, a fecundação, que é justamente a penetração do espermatozoide no ovócito. Vai acontecer basicamente essa fecundação, dando origem aí ao que nós chamamos de única célula ou zigoto. E a partir daí a gente começa a ter uma série de etapas de desenvolvimento até acontecer basicamente a implantação lá no endométrio, num processo chamado de nidação, e acontecer aí definitivamente a gestação, tá? E aí, como eu já tinha dito na unidade anterior, até a 8ª semana o momento embrionário, e depois da 9ª semana até o nascimento o momento fetal, ok? Continuando, pessoal, o que a gente precisa saber, tá? A gente precisa saber sobre o desenvolvimento das gônadas. O que são as gônadas? As gônadas são os testículos no homem e os ovários nas mulheres. O sexo do embrião é determinado pela fecundação, XX para feminino e XY para o masculino. E aí, quando a gente fala XX e XY, são os cromossomos. Então, a gente tem os cromossomos XX, vai determinar o sexo feminino, e XY vai determinar o sexo masculino. Mas as gônadas, testículos e ovários só começam a se formar entre a 5ª e a 6ª semana de gestação. Inicialmente, elas são idênticas, chamadas de gônadas indiferenciadas, e contêm células germinativas que darão origem aos gametas, tá? Com relação à diferenciação dos testículos, se o zigoto é XY, os genes SRY no cromossomo Y codifica o fator de determinação testicular, que é o FDT, que induz a gônada a diferenciar em testículos por volta da 7ª semana. Os testículos, então, do recém-nascido contêm cordões seminíferos. Na puberdade, esses cordões se transformam em túbulos seminíferos, onde ocorre a espermatogênese, produção dos espermatozoides. Então, com relação à diferenciação dos ovários, a gente vai ter a ausência do gene SRY, e o zigoto será XX. Então, a gônada indiferenciada se diferencia em ovário mais tarde, por volta da 8ª ou 9ª semana da gestação. A gente tem o ovário fetal contendo ovócitos primários,
que estão organizados em folículos primordiais. Uma menina nasce com cerca de 700 mil, no caso, ovócitos, até mais ou menos 2 milhões de folículos, um número que decai drasticamente até o que? A puberdade, ok? E com relação, por exemplo, ao espermatozoide, vamos falar agora. O que é o espermatozoide? É uma célula altamente especializada, com cabeça contendo o núcleo, e aí a gente vai ter também o acrosoma, uma peça intermediária rica em mitocôndrias e uma cauda que é chamada de flagelos, tá? Então, após a sua produção nos testículos, os espermatozoides eles são transformados para o epidídimo, que é uma outra estrutura aí do aparelho reprodutor masculino. E esses espermatozoides, eles ficam assim num processo de maturação que pode chegar em torno aí de 12 dias, e eles vão justamente adquirir a motilidade. Eles podem ser armazenados no epidídimo até por 90 dias antes de serem liberados ou reabsorvidos, tá? Também tem aí, basicamente na apostila, uma imagem que vai ilustrar o espermatozoide, e também nós temos na apostila uma imagem que vai ilustrar aí toda essa questão aí do testículo, do epidídimo, dos tubos, que são os tubos seminíferos, enfim, dos tubos eferentes e tal, da célula abugínea e outras coisas aí que tem basicamente aí no nosso testículo, tá? Agora vamos falar dos ciclos reprodutivos e da evolução, ok? Então aí para a gente ter ciclo reprodutivo, a gente tem que ter aí a fase a partir da puberdade. Então aí a partir da puberdade, pessoal, a gente vai ter os folículos ovarianos estimulados por ciclos hormonais, justamente o ciclo menstrual. A cada ciclo ovariano, vários folículos iniciam o desenvolvimento, mas normalmente apenas um atinge a maturidade e libera o óvulo secundário. Então, a ovulação, o que é? A liberação do ovócito secundário ocorre através da ruptura da parede do ovário. A tumba uterina se move para a captura do ovócito, diferente do sistema masculino, que não há um canal contínuo entre o ovário e a tumba, por exemplo, uterina, tá? E aí, o que a gente pode dizer com relação à fecundação humana? A fecundação humana nada mais é que a fusão do espermatozoide com o ovócito secundário, que vai resultar na célula única, que é chamada zigoto. Para que isso aconteça, alguns eventos são necessários. Então, o que a gente vai ter que ter? A gente vai ter que ter a inseminação e o transporte dos gametas. Em cerca aí entre 200 a 60 milhões de espermatozoides são liberados, mas apenas entre 200 e 400 chegarão no local de fecundação. Então vejam que são milhões de espermatozoides no terço distal da tumba uterina. Então os espermatozoides eles podem sobreviver no trato feminino por 48 a 72 horas, enquanto o ovócito é viável cerca de 12 horas após a fecundação. E aí o que a gente tem? A gente tem um processo de capacitação, que durante a passagem pelo útero, os espermatozoides sofrem um processo chamado capacitação, onde proteínas são removidas da sua superfície, preparando para a fecundação. Então vamos entender quais são as etapas da fecundação. Então nós temos a passagem pela corona radiata. O que significa dizer? Que os espermatozoides capacitados atravessam essa camada de célula que envolve o ovócito. Depois a gente tem a penetração na zona pelúcea. A zona pelúcea é uma barreira acelular. Então o espermatozoide se liga a ela e inicia a reação acromossômica, liberando enzimas que permitem a sua passagem. Depois a gente tem a fusão das membranas. Então a membrana do espermatozoide se funde com o ovócito, permitindo todo o conteúdo do espermatozoide
entre na célula feminina, no caso o ovócito. E depois disso, a gente vai ter uma outra fase, que é o bloqueio à pelispermia. No caso aí, após a fusão, basicamente, o ovócito ele vai liberar uma substância que impedirá a entrada de novos espermatozoides, ok? Também tem aí um esquema no qual a gente vai verificar todas essas fases aí. A fecundação ela vai resultar, gente, no término da meiose 2 do ovócito. Aí a gente vai ter a formação do zigoto, que restabelece em número diploide de cromossomos. E aí vamos ter a determinação do sexo e a variabilidade genética. E aí a gente tem o início, basicamente, do desenvolvimento embrionário. E aí também existe, na parte da embriologia, os métodos contraceptivos. Então, o que vem ser isso? A contracepção, ela previne a gravidez, que pode ser classificada em diversas categorias. Nós temos a questão, por exemplo, dos hormônios, que são pílulas, por exemplo, ou comprimidos, ou injeções ou adesivos, que vão usar hormônios sintéticos para inibir a ovulação. Nós temos, por exemplo, os comportamentais, que são métodos, por exemplo, como a tabelia, que baseiam no movimento do ciclo reprodutivo para evitar relações sexuais no período fértil. Nós vamos ter a de barreira, por exemplo, que são os preservativos, ou diagramas que criam uma barreira física para impedir o encontro dos gametas. Exemplo, aí nós vamos ter as camisinhas, que vão prevenir também as doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos os dispositivos intrauterinos, por exemplo, como os DIUs, que são dispositivos colocados no útero para permitir e conter aí, essa questão aí, tá? E vai cobrir aí os hormônios. Nós temos também os métodos cirúrgicos, que a gente pode definir como a laqueadura nas mulheres e a vasectomia nos homens. E nós temos também a contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, que pode ser usada aí após a relação sexual desprotegida para permitir o que é a implantação aí da gravidez, tá? Então, a escolha do método contraceptivo deve levar a sua, por exemplo, eficácia, e que corresponde ao número de gravidez não planejadas que ocorre durante o período do uso contraceptivo. Então, isso aí fica, por exemplo, a critério do médico, geralmente ginecologista, ou enfim, ou do médico que vai trabalhar sobre a questão da embriologia, que tem também um médico responsável pela reprodução humana, e que vai decidir qual é o melhor método contraceptivo. Então, aqui a gente finaliza a nossa segunda unidade temática.